E aí, pessoal, a dica de hoje é como utilizar o cifrão na fórmula. Como e quando, né? Em qual momento devo utilizar o cifrão? Na onde que bloqueia a linha, na onde que bloqueia a coluna. Então, por exemplo, aqui, nós vamos pegar esse cenário aqui, nós vamos chamar ele na fórmula nessa tela, e com base nessas informações, nós vamos entender como e quando utilizar o cifrão na fórmula. Pessoal, acreditem, se vocês utilizarem uma fórmula, uma função que é igual a alguma coisa, igual, por exemplo, se eu colocar igual P, existem várias funções, olha a barra de rolagem. Isso quando eu chamo só o P. Isso é o que vocês chamam de fórmulas, né? Igual a alguma coisa. Então, assim, se vocês não usarem o cifrão, e ele é muito utilizado quase em 100% das fórmulas, quase em 100%. Em dado momento não irá precisar, mas é raro isso acontecer. Se não utilizarem o cifrão, aquela fórmula que foi construída, pessoal, com várias condições ali, acreditem, não vai servir de nada. Por que não vai servir de nada? Porque ela vai trazer informações erradas. As informações vão aparecer, porém aleatória, e não necessariamente o exato, que é o ponto e vírgula zero, ok? Então, assim, isso por um simples PROC V. Se não utilizar o cifrão em dado momento, nós vamos mostrar aqui, o passo a passo, se isso procede ou não. E aí, muito importante aprender esse cifrão aqui junto com a fórmula. Não vai adiantar aprender, escrever aqui algumas funções, se não entender esse cara aqui, ó, porque não será o resultado exato. Bom, pessoal, então aqui são os números, né? Eu voltei na tela inicial. Como utilizar o cifrão na fórmula. Vamos chamar um PROC X ou um PROC V com essas condições aqui. Ok? Nesse momento, nós vamos utilizar o PROC V. Vamos lá na segunda página, iniciar a aula. Bom, aqui diz o quê? A quantidade produzida. Produzida 1, 2 e 3. Ok? Então, assim, como é que eu vou fazer aqui a função chamando proc? Vamos colocar igual proc v, ok? Vamos colocar aqui na primeira célula, igual proc v. Vamos referenciar o nome, que vai ser com base no usuário, que vai vir informação desse relatório aqui. Se a minha referência lá é o usuário, então automaticamente no relatório, na base de informação, vai ser inicialmente o mesmo nome, a mesma coluna usuário. Que eu vou querer que retorne a informação com base na coluna 2. Na onde que eu vejo que é a coluna 2? Aqui em cima, ó. Ó, aqui, ó. Coluna 2. Então, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Eu quero que seja verdadeiro. Exatamente o que eu estou precisando com base no usuário, ok? Dá uma olhada, pessoal. Ele trouxe, ó. Vamos arrastar aqui para o lado. Olha o que aconteceu aqui, ó. Se eu colocar aqui em cima, dê uma olhada, pessoal. A minha referência ela foi arrastada junto. Por quê? Exatamente porque eu não utilizei o cifrão. E se eu fiz um teste no PROC-V, só para explicar, na verdade, que a minha referência ela andou.
ok? Vou arrastar de novo aqui, ó. Vou arrastar. Veja onde que está essa coluna. Esse carinha aqui, ele deve ser fixado aqui e não andar. O que deve andar é só aqui em cima, porque são os títulos. Eu poderia chamar aqui um PROC-X e ele arrastar aqui em cima, porém usar o cifrão. O cifrão é o quê? É para congelar ou a linha, ou a coluna, ou os dois. Por exemplo, eu não quero que aquele cara se movimente. Eu referenciei ele, porém eu quero que ao arrastar a minha fórmula e eu verificar ele continua aqui fixado. E não o número, porque na minha base de informação eu referenciei o nome, já que minha referência de busca foi o nome. Nessa coluna aqui, ó, está certo. Porém, ao arrastar está errado. Como é que se resolve isso, pessoal? Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Na fórmula, vamos dar uma olhada também, na hora que vai arrastar aqui para o lado, ó. Vamos ver aqui, na onde ele chamou. Dá uma olhada, ó. Ele chamou o F e o G. Quando eu selecionei a base de informação na onde vem o resultado, com base na minha referência de pesquisa, veja que ao selecionar a coluna de base de informação, vamos de novo, igual PROC-V, para que vocês vejam a etapa. Referenciei aqui o meu campo de busca, vou lá no relatório, ó, eu estou selecionando aqui, deixa eu voltar aqui o título que mostra a coluna para melhor entendimento. Eu vou selecionar aqui esses dois campos, eu quero que esse nome me retorne este número, com base em cada usuário. O que aconteceu aqui porque eu não utilizei o cifrão? Veja, na primeira coluna de informação, tá ok, ó. A C e a D, que é o que eu referenciei aqui, a C e a D. Na hora que eu vou arrastar para o lado da fórmula, veja que a coluna anda, ó, DE, EF, GH. Isso não pode acontecer em hipótese alguma, pessoal, quando vocês fazem a fórmula. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que se resolve isso? Bom, o primeiro é essa questão aqui, já que a minha referência de busca já não funcionou mais ao arrastar na horizontal, ok? Eu arrastei a fórmula na horizontal, na linha, e a fórmula andou. A minha referência de busca não foi fixada no cifrão. Então, pois bem, vamos colocar um cifrão na primeira letra aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou arrastar para o lado. Ok? Ó, deu ND. Por que deu ND? Por que deu ND? Porque as colunas acima, que é a base de informação aqui, precisa referenciar esse cara aqui, ó. Não pode andar a fórmula de forma alguma, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, ela não andou. Eu bloqueei no primeiro cifrão a coluna e ao arrastar para o lado, ela ficou fixada, ó, que é o correto de se fazer. Legal, pessoal? Eu poderia pegar a fórmula ali, vamos lá, igual para o que ver, vamos referenciar ela aqui. Vou pegar ela até o final. Porém, o meu campo de busca para essa quantidade produzida é a coluna 2. Porém, ele referenciou aqui, ó, até a 5. Mas para essa quantidade aqui, no campo de pesquisa 2.0, que é a informação exata. A coluna 2 lá, da mesma quantidade produzida, ela me retornou a quantidade. Vamos ver as demais congelando a coluna ou a linha. Então, nós já sabemos que para congelar a coluna, precisa ser... Ela não vai andar a fórmula na horizontal. Por quê? Porque a minha referência de pesquisa
é o usuário, ok? E aqui, veja que ao arrastar para o lado, ele ficou fixado aqui, porém, ó, a minha base de informação ela andou. Ok, pessoal? Então vamos congelar isso aqui. Vocês vão, no meu caso aqui, é função F4. Ó, olha os cifrões aqui, ó. No seu aí, às vezes, só é um F4. O meu aqui, eu preciso digitar função F4. Vou arrastar aqui, pessoal. Dê uma olhada que ela não andou mais, ó. Na mesma situação aqui, ó, na coluna 1, CG, coluna 2 ela manteve, ó. Por quê? Porque ela não pode sair desse quadrado aqui, que é a minha base de informação, ok? Vamos arrumar aqui agora. Esse cara aqui ficou como a coluna 2, esse aqui é a coluna 3, ok? Esse aqui é a coluna 4 e esse aqui é a coluna 5, que é o que pede aqui, ó. Dê uma olhada, ok? É a mesma informação. E se eu arrastar ela para baixo? Vamos dar uma olhada? Veja, pessoal, funcionou, ó. Porque se eu pegar aqui, olha lá, ela está a produzida 1, ela precisa falar, de qualquer forma, eu preciso ainda manter a minha busca no Bruno Leme. Se for para a produção 2, ainda continua o Bruno Leme, porque é na mesma linha. E a mesma coisa na produção 3, precisa fixar aqui, ok? Já aprendemos que ao arrastar para o lado, eu preciso colocar o primeiro cifrão na minha referência de busca, na letra. Não é nos dois aqui, cifrão aqui, vai bloquear a coluna. Então é no primeiro, é antes da letra. Você coloca um cifrão lá, que é um shift cifrão, ok? E a sua base, que é a coluna C e G, que são esses caras aqui, né? Que é fixo, né, pessoal? Aqui é a sua base de informação, que é a referência lá, e os demais que vai trazer o resultado no que tiver aqui, no que estiver aqui, ok? Então vocês veem que o cifrão para congelar a coluna resolveu. Legal? Vamos fazer aqui uma outra agora. Vamos tentar aqui um PROC-H, talvez, na horizontal. Vamos dar uma olhada aqui. Ou se colocar aqui um PROC-V concatenando, pode ser, para a gente não perder a referência do PROC, não é isso? Então eu posso concatenar aqui o que tiver aqui e aqui, ou a quantidade produzida, pode ser a quantidade produzida, para ver que ao arrastar para baixo ele não ande, certo? Então vamos concatenar aqui rapidinho esse, o e-comercial, com esse aqui. Esse cara aqui não pode baixar a linha. Deixa eu só bloquear ele aqui. Só para título de informação, pessoal. A intenção aqui, na verdade, é que vocês entendam como que é aqui, ó. Ela ficou congelada, que é o que eu preciso. Vamos lá? Deixa eu deixar aqui numa outra cor. O objetivo é que vocês entendam como é que é feito a utilização do cifrão. Então, bora aqui no PROC-V novamente. Igual ao PROC-V, porque nessa ocasião aqui eu vou concatenar o que tiver aqui, o e-comercial, aqui, ponto e vírgula. Como eu concatenei ele aqui,
Então, eu quero que me retorne a coluna 3, certo? Mas eu vou selecionar até a 6. Ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Vamos ver como é que vai ficar aqui quando nós arrastarmos para baixo. Lembrando que nós já resolvemos o bloqueio na horizontal, agora a gente precisa resolver na vertical. Por que deu ND aqui? Se aqui, na minha base de informação, existe o Ricardo.Souza igualzinho aqui. O que aconteceu, pessoal? Que ao arrastar para baixo, a fórmula andou junto. Ó. Aqui ela andou corretamente, porque eu estou na linha do Rafael Leite. Porém, a fórmula que deveria ser fixada aqui, ela está andando junto. Ó. Ela não pode andar, que é esse vermelho aqui. Ó. Dê uma olhada, pessoal. Esse vermelho precisa ficar fixado aqui em cima. Ao arrastar a fórmula para baixo, esse deve andar conforme a linha do usuário, mas o nome que eu concatenei lá na base precisa ficar fixo aqui, porque essa é a minha base de informação. Como é que ficaria se nós, na horizontal, colocamos um D antes da letra? Automaticamente, pessoal, na hora que arrastar para o lado, eu preciso bloquear este cara aqui, que ele não ande para baixo, e na hora que eu arrastar para o lado e copiar a fórmula até embaixo, ele andar aqui normalmente, e ele andar aqui normalmente, buscando para cada coluna o título com o que tiver aqui. Então, esse cara, na hora que eu arrastar para cá, precisa estar aqui e aqui. A hora que eu arrastar para cá, precisa estar aqui e aqui. E a hora que eu arrastar a fórmula na última coluna, precisa estar aqui e aqui. Como é que é feito isso, pessoal? Então, vamos lá. Esse cara aqui precisa andar, ok? Por que ele precisa andar? Porque na hora que eu arrastar ele para baixo, ele fica fixo aqui. Nesse momento, ele está descendo quando eu arrasto. Vamos resolver isso? Então, eu vou colocar aqui um cifrão depois do D. Ok? Um cifrão depois do D. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Logo de cara. Ele deu erro, por quê? Vamos lá? Ó, porque a gente colocou o cifrão no usuário. E não é no usuário. Bora? Vamos retornar aqui. O PROC-V é esse E aqui, ó. É a coluna. Lembrando que ele está concatenado, né? Vou dar um Enter. Na hora que nós vamos copiar aqui para baixo, a informação aparece por quê? Vamos dar uma olhada? Olha lá, ele ficou lá em cima. Porém, aqui, ó, ele ficou parado. Na hora que eu coloquei o e-comercial ali, ó, entrou do D. E a do D, eu não quero que entre. É apenas o E. Veja, pessoal. O cifrão antes da letra, você bloqueia a coluna. Você bloqueia a linha, na verdade, né? Que na hora que você... Um cifrão antes da letra, você bloqueia. Ok? A linha, ele fica fixo. Que é o que aconteceu aqui, ó. Agora, se eu arrastar para baixo, ó, ele ficou fixado aqui. E ele acompanha a linha da onde eu estou selecionando. Vamos ver aqui embaixo? Olha lá, ele ficou fixado aqui em cima, ele não andou, ok? Ele não acompanhou na hora que eu arrastei. Mas aqui que ele está livre, ele acompanhou. Vamos ver aqui uma coisa, vamos devolver aqui o título, depois eu tiro de novo. Vamos lá, ó. Aqui ele diz o quê, ó? A coluna E2 recebeu um cifrão, E2, ok? E a D10, que ele acompanha na onde eu estou, tá livre. Então, se eu arrastar, ele vem junto. Pessoal, e agora? Se eu arrastar para o lado, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada? Deu ND por quê? Porque ele fez certo, ó. Ele bloqueou a linha, né?
com o cifrão depois do F, que é onde eu estou aqui, porém ele não bloqueou a coluna, ele vem acompanhando a coluna quando eu arrastei aqui a fórmula, dá uma olhada, ó. Esse cara aqui deve ficar fixo aqui, e esse cara aqui deve ficar solto. Olha como que é a situação, pessoal. Bora refazer aqui? Então, eu preciso que esse cara aqui fique congelado. Vamos ver como é que vai ser aqui essa situação. Deu erro por quê, pessoal? Exatamente porque a base minha, ela está livre, não está congelada. Veja que ao arrastar para o lado na horizontal, a base ela andou, ó, DI, EJ, ela não pode andar. Lembra que ela precisa ficar fixada? Então, pessoal, esses erros aqui é proposital, porque veja a importância do cifrão. Então, assim, vocês vão construir uma fórmula que tem 10 funções. Não vai adiantar, pessoal, se vocês não saberem aonde congelar. Não vai adiantar se vocês não souberem utilizar o cifrão. Na onde que bloqueia a linha, na onde que bloqueia a coluna. Vamos resolver isso aqui? Então, vamos lá, pessoal. Vamos bloquear aqui. No meu caso aqui é a função F4. Coloquei o cifrão lá em cima. O que vai acontecer se eu arrastar para o lado? Ela vai atualizar? Vamos estudar a fórmula, pessoal. Vamos lá. É a coluna BG? É a coluna BG. Está aqui, ok? Agora sim. Aqui a função é a coluna 3, certo? 1, 2, 3. A quantidade produzida bateu. Aqui ao lado é o 4. Aqui é o 5. E aqui é o 6. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui na fórmula. Veja que o concatenar pegou o primeiro aqui, ó. E os demais? Como é que ficaria, pessoal? Certo? Ó, dê uma olhada, ó. Esse cara aqui, ele pegou só a primeira. Ele concatenou o usuário com o primeiro que apareceu aqui. Ok? Que é o que aconteceu aqui, ó. Dá uma olhada. Ele me trouxe o resultado. Se eu arrastar para baixo, vejamos o que vai acontecer. Deu certo, ó. Por quê, pessoal? Ó, ele não arrastou, ó. Vamos tirar isso aqui, para que vocês entendam melhor. Deixa eu só formatar isso aqui. Deixar ele mais bonitinho. Porque ao arrastar ali, ele vem junto. Ok? Viu que ele, ó, vou aqui embaixo, ó. Olha lá, ele ficou fixado lá em cima. E aqui ele anda junto, ó. Tá vendo? Que esse é o ideal, pessoal. Esse é o modo correto de se fazer. Deixa eu deixar aqui do lado. Só para ele ficar no centro aqui. Virar aqui esse carinha. Colocar para cá. Deixa eu só para tirar esse branco daqui. E dar esse zoom para que ele volte dessa forma. Ok, deixei aqui a fórmula. Se deixar isso aqui desbloqueado, ele vai continuar arrastando para baixo. É o modo correto de se fazer. Mas se eu arrastar para o lado, esse desbloqueado não resolve. Então eu preciso arrumar um cifrão para que eu bloqueie a linha e a coluna. Nessa ocasião, eu travei a base. Essa base não arrasta mais para o lado.
porque eu dei a função F4, ele colocou 2 cifrões aqui antes de cada letra, um cifrão antes do B, um cifrão antes do G, que é o B ao G, ok? E aí, ao arrastar para baixo, vamos arrastar de novo aqui, ele está fixado lá em cima. Olha lá, pessoal. Por que ele está lá em cima? Porque eu concatenei esse cara com esse, no PROC V, concatenei ele aqui no B, e a minha base de informação começa no B, porque a minha referência de pesquisa é o que eu concatenei, legal? E é isso. E aí a gente travou aqui o cifrão, e ele apareceu, ó. Ele acompanhou a fórmula. Se arrastar para o lado, coloca um cifrão depois do D. Se arrastar para baixo, ok? Essa é a função, pessoal. Isso aqui é um pouquinho de como utilizar o cifrão. Não sei se deu para vocês entenderem um pouquinho, mas é dessa forma que é feito. Sem o cifrão, a função, a fórmula não vai servir para nada se vocês não colocar o cifrão corretamente. Para não andar a fórmula, cifrão, Shift F4, ele bloqueia tudo, ok? O Shift F4 ou F4, no meu caso aqui é a função F4. Mas se o seu aí não tiver a função, porque é só F4, deixa na letra, aperta o F4 e ele congela, ele não anda nem para baixo nem para o lado, ele vai amarrar naquela coluna que você deixou o cifrão. Tá certo? Se colocar o cifrão antes da letra, você bloqueia a coluna. Se colocar um depois e a linha, você trava, né? Você deixa ela fixada, como eu fixei ela aqui, ó. Ela está fixada. Ao arrastar a fórmula para baixo, vou arrastar aqui essas 3. Ela continua aqui em cima. Ok, pessoal? Essa dica é como e quando utilizar o cifrão na fórmula. Até o próximo vídeo.